pessoal, seja bem-vindo a mais um Cardscast, aqui na Cards Inova. Hoje estamos tendo a honra de receber uma profissional incrível, a Franciele Santos, uma consultora de recursos humanos. E aqui na Cards Inova, número 1 em certificado, nós queremos levar para você conhecimento e também que você não deixe dinheiro sobre a mesa sobrando aí, tá? Se liga nos insights ao qual essa equipe vai passar para você. Fran, muito obrigado por ter aceitado esse convite e por participar desse podcast aqui também. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra compartilhar aqui uma mesa onde só tem gente boa e aguardem porque vocês vão ter grandes aprendizados aqui hoje com a gente. Legal. Obrigado pelo convite e para mim, né, consultora e mentora de negócios, é uma honra estar aqui. Sou super fã de RH, informações, liderança, gestão. Então, acho que junto com a Fran aqui, com o Fernando, nós vamos trazer bons insights para você, empresário, empreendedor, mudar o jogo do teu negócio aí. Olha só, e aqui na Cards Inova não se trata só de certificado, se trata de uma experiência, algo que realmente muda o jogo dentro do seu negócio, através do certificado digital, com pilares importantes aí para sua contabilidade, ok? Então vamos lá. Ana, fala um pouco mais da sua carreira, da sua experiência, da sua história, por favor. Legal, vamos lá. Eu gosto, né, de falar um pouquinho sobre a minha carreira, porque o pessoal consegue enxergar a Fran hoje, né? A Fran que teve aí um crescimento no digital, a Fran que dá treinamentos, mas na verdade essa Fran começou lá atrás na área de operação, né? Trabalhando em produção, chão de fábrica, e hoje eu percebo que isso me ajuda muito a ter a sensibilidade. E quando eu estou ali fazendo consultoria numa empresa, de entender o lado do colaborador. Então, eu passei por diversas empresas, trabalhei em comércio, sábado, domingo, feriado, que são as dores que o pessoal mais reclama, para chegar até onde eu cheguei. E da onde surgiu essa necessidade do RH, né, de querer trabalhar com RH? Toda vez que eu participava de um processo seletivo, eu queria estar do outro lado. Eu quero estar ali entrevistando, eu não quero ser entrevistada. E aí eu comecei a entender, procurar o que eu precisaria fazer para trabalhar com a RH. Né? Eu surgiu a oportunidade, fiz faculdade, me formei em administração. Da administração, fui para o estágio em RH e no final do estágio não tinha uma vaga para ficar em RH, né? Tinha uma vaga para eu ser efetivada no comercial. E era uma multinacional, era um pacote de benefícios, era a oportunidade da minha vida e eu falei, não quero. Porque eu tinha muita clareza que eu queria trabalhar com RH. Então, eu saí do final do estágio sem nenhuma oportunidade em vista, sem nada, só com fé e coragem, e fui para o RH, depois buscando, né, oportunidades, e eu consegui entrar em empresas, até ir para uma consultoria, onde eu tive uma visão ainda mais ampla, não somente de RH ali lidando com o pessoal de uma empresa só, mas de várias empresas em diversos segmentos, entendendo quais são as dores, tanto do empresário, né, o dono da empresa, liderança, colaborador. Então, hoje eu consigo entender a necessidade de cada um e fazer um equilíbrio para que todos esses perfis, todas as pessoas saiam com uma sensação de que está ganhando. Maravilha. Fran, eu vou começar com uma pergunta aqui. Eu acho que você já domina bem, né? Já está respondendo muito sobre isso. O maior ativo das empresas são pessoas, né? E com a sua experiência, qual o maior erro que as empresas têm cometido na gestão? Um dos maiores erros que eu percebo é achar que qualquer um consegue ser líder, né? Por que consegue? Porque poder, qualquer um pode, de fato. Mas conseguir não é qualquer um que consegue. Então, o dono, o que ele começa a avaliar? Ou, às vezes, até o RH, para promover uma pessoa líder. Essa pessoa já trabalha há muito tempo com a gente, né? É velho de empresa. Essa pessoa é muito boa tecnicamente. Vou promovê-la para liderança sem nenhum preparo. E aí, uma forma mais fácil da gente visualizar esse cenário é usando o exemplo de um time comercial. Você pega lá um vendedor que está vendendo muito bem, que ele manda bem em vendas, e você promove ele para líder. Só que ele estava acostumado a saber o que fazer para ele vender e não como fazer um time vender e ainda assim se manter motivado, se manter engajado. E aí começam a surgir os desafios. E aí você perde um bom vendedor, você ganha um péssimo líder e aí você fica com um problema para resolver. Porque você não pode voltar essa pessoa para trás, até por uma questão de ego. Esse profissional, ele não vai querer voltar a ser um vendedor diante de não ter conseguido liderar.
e aí você perde esse profissional que provavelmente vai cair lá no seu concorrente, né? Um dos fatores que eu acredito, e outro também é achar que é só pagamento que segura talento. Não é salário que segura talento, né? É as ações que você tem estruturadas dentro da empresa para manter pessoa boa trabalhando com você. Ô Fran, acho que pegar um gancho de estratégia, né? O RH tem que ser muito estrategista hoje para poder principalmente reter e atrair. Essas empresas que não têm budget, qual a estratégia, né? O milagre para poder reter essas pessoas ou atrair novos? Se a empresa não tem dinheiro para pagar mais, ela tem que pagar bem. Né? O que é pagar bem? É você construir dentro da sua empresa um contexto para manter essas pessoas. Ou seja, tem que ser um ambiente saudável. Eu vi muitas pessoas trocando de trabalho porque o ambiente era tóxico. Eu tenho que ter uma liderança preparada, uma liderança que saiba treinar pessoas, uma liderança que saiba ouvir, que saiba dar feedback, que saiba conduzir a pessoa enquanto ela está lá. Eu preciso ter ações de engajamento para manter essa pessoa, né? E eu não estou falando só ações que custam dinheiro. É um momento que a gente pode usar ações para manter pessoas criando transparência, na clareza dos processos, eu construir um plano de carreira, a pessoa enxergar que ela pode crescer através da nossa empresa. O que é importante a gente lembrar é que as pessoas se conectam com o futuro. Então, se ela entra na sua empresa, ela não enxerga que ela pode ficar, crescer e construir algo através dali, ela não vai ficar, né? Então, ela vai acabar saindo por muito menos. E nem sempre nós estamos falando de dinheiro. É o que você consegue manter ali de ações internas, treinamentos, a pessoa perceber que ela está tendo possibilidade de crescer através do seu negócio. Não, falando nesse mesmo tema, eu acredito que uma boa liderança, uma liderança forte, ela consegue manter as pessoas, atrair novos talentos, desenvolver uma equipe forte. Agora, o contrário também é real? Uma liderança ruim perde gente? Com certeza, né? O líder, ele é o termômetro da empresa. Então, se ele cria um ambiente tóxico, ele vai perder pessoas, assim como se ele inspira pessoas, ele vai atrair novas pessoas e o pessoal vai querer ficar trabalhando com ele. Então, o resultado da cultura da empresa, né, os resultados da empresa em si, depende muito do líder. Porque se ele não buscar conhecimento, desenvolvimento, e ele é um cara chato, pega no pé, que não sabe dar feedback, que só cobra, mas não explica, não ajusta a rota com o colaborador, falando onde ele está acertando, onde ele está errando, ninguém quer trabalhar com ele. As pessoas saem e às vezes não é nem questão de salário, né? A pessoa, ela vai embora, ela não pede demissão da sua empresa, ela pede demissão do líder. Esse é o grande cenário que a gente vê por aí. Pessoas que saíram da empresa por causa do líder. Então, é responsabilidade do líder, mas também é responsabilidade da empresa que, às vezes, não cria um ambiente para que esse líder se desenvolva. Eu só coloco ele ali para liderar, mas eu não trago nenhum treinamento, eu não incentivo ele a buscar conhecimento, e aí eu fico ali com um líder que não sabe liderar. Quando tem essa figura desse líder que não sabe liderar, que não está conseguindo treinar essa equipe consegue romper o líder para trazer essa informação para a gestão, ou ela só pede a conta e vai embora? Depende da empresa. Se você cria um contexto onde as pessoas têm abertura para falar, né, é o que nós chamamos de demissão silenciosa. O time faz uma demissão silenciosa com o líder. Ou seja, eles começam a demitir o líder, não seguindo as regras dele, trabalhando por si só, porque percebe que o líder às vezes tem menos conhecimento do que ele. Então eles fazem essa demissão e a empresa percebe, tem essa abertura, consegue enxergar. Agora, quando é uma empresa que ela não acredita no time, é uma empresa que não dá liberdade para o time falar, só escuta a versão do líder, e aí como que o colaborador vai ficar numa situação dessa? Ele acaba pedindo demissão, né? Tem uma frase que eu ouvi esses dias em um podcast, inclusive, que fala que na visão do Chapeuzinho, o lobo sempre será mau. Ou seja, se eu só escuto o líder, como é que eu vou saber quais os problemas que o meu time está passando, né? Então, tem esse impacto. Sim. Bom, eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, tá? A relação gestão e o dono do negócio, né, no que nós falamos aí. E essa figura que, quando ele não se coloca dentro não se encaixa bem, e ele pode derreter um time todo.
como eu posso identificar e quais os cuidados que eu tenho que ter para ter essa proximidade, para entender que esse líder, ele é o parceiro do CEO, ele é o parceiro do diretor. Tem alguma ferramenta? Qual estratégia seria a melhor aí para poder realmente identificar esses pontos aí? Na verdade, nós conseguimos pegar isso no dia a dia, né? O que eu enxergo que temos de problemas hoje, de desafios nas empresas, às vezes eu tenho um líder muito bom, mas eu tenho uma diretoria, um dono de empresa que barra e que trava esse líder. Então, ele tem ações, ele tem ideias, mas a hora que ele chega para colocar em prática, o dono já trava ele. Então, a gente percebe que o problema do negócio é o próprio dono. É onde o ideal é que ele faça uma gestão mais estratégica. Será que é a maioria dos negócios? Né? Faça uma gestão mais estratégica, olhando mais para o número e deixa o líder cuidando de gente. Assim como também, às vezes, eu tenho um dono que ele ainda não saiu do papel tático. Ele quer estar lá no meio. E ele quer estar lá interferindo no trabalho da liderança. E ele também atrapalha nesse ponto. Porque ele não está deixando o líder ser líder. Né? O líder vai lá, toma uma decisão, ele vai lá e toma uma decisão em cima do líder. Ele vai tirando a autonomia. Então, o que eu avalio? Que precisa encontrar um equilíbrio e estabelecer limites. Até aqui eu vou, ou eu nem vou, porque eu não tenho habilidade com isso. Tem muito dono que nasceu para ser dono mesmo e não quer estar ali liderando. E ele vai precisar de um líder muito bom para fazer essa parte do papel dele no negócio. Né? Então, é estabelecer esses limites e trabalhar em parceria. Né? O fato também do dono da empresa, às vezes, sair um pouco mais do jogo para deixar o líder brilhar, não significa que ele vai fazer vista grossa. Né? Tem que ter reuniões de alinhamento e entender como que está o pé do negócio. Muito importante ter esse equilíbrio, e é uma linha muito tênue, né, entre o dono, o CEO e a gestão, no dia a dia. Então, eu tenho, sim, uma liderança que faz o trabalho dela, que tem autonomia, que é permitido tomar as decisões, mas eu tô ali, eu sinto o clima organizacional da minha empresa. Então, eu chego, eu vejo se as pessoas estão satisfeitas, eu sinto um pouco o clima ali do dia a dia, e aí eu sei o momento certo de entrar, porque se não está tendo resultado, se as pessoas não estão satisfeitas, se eu estou escutando um comentarinho ali em cada cantinho da empresa, opa, peraí, vamos chamar esse líder, vamos conversar, vamos chamar essa equipe, vamos fazer uma pesquisa organizacional que já existe, né, Fran, para isso mesmo. Com certeza. Para sentir se nessa pesquisa está todo mundo de uma forma autônoma, né, sigilosa ali, falando que a liderança não está legal, tem alguma coisa errada, e a ideia é levantar uma setinha vermelha e falar, opa, peraí, vamos ver. Então, é um equilíbrio entre esse dono da empresa, o CEO, tá próximo da liderança e próximo também da tua equipe, para que realmente não aconteça essa barreira que eu perguntei para a Fran. Que tem muitas empresas que a equipe não consegue vencer o líder e não consegue chegar até o dono, até a diretoria, para falar, tô não tendo problema com esse líder. Justamente porque esse líder acua a equipe e não está desenvolvendo e também não está deixando passar a bola para frente. Por algum tempo, nós temos e tínhamos muito mais com frequência aqui clientes que vinham aqui, a sua grande maioria empresários, e o nosso atendimento, né, por si só ali, a gente exigia muitos cuidados, desde uma boa apresentação, ótimo dia, toda aquela, né, a linguagem corporal, e aquilo impressionava alguns empresários, ao ponto deles falarem, quem é que treina vocês? Será que eu posso trazer a minha equipe para ficar um dia com vocês aqui? É a pergunta que eu coloco. Será que é a equipe dele que tem que vir aqui, o líder, ou é ele, o dono da empresa, que deveria estar aqui? Exatamente. Hoje, o que é muito comum nós vermos, né? O dono, ele quer ter um time extraordinário, mas ele quer sair do jogo. Ele não entende que o negócio é top-down, né? De cima para baixo. Ele é o exemplo, ele é a referência. Então, ele cria políticas, ele cria regras onde as pessoas têm que seguir, mas ele não segue. Então, eu tenho lá uma política, um código de atendimento ao cliente e de vestimenta. Só que eu venho vestido totalmente desalinhado com a cultura da minha própria empresa. E aí, já aconteceu, né? Eu já presenciei um cenário... e era até voltado para a parte de segurança. Tinha uma faixa lá de segurança e não podia ultrapassar, porque enquanto estivesse com a empilhadeira não podia. E o dono pulou a faixa, né? Porque... O maior exemplo. Ele é o dono.
E aí depois foi chamar um colaborador que fez a mesma atitude, né? Foi dar uma advertência, não era eu nessa parte. E aí o RH justificou simplesmente assim, mas o dono fez, né? O colaborador falou, mas ele é o dono. Ele pode fazer o que ele quiser aqui dentro. Não, ele não pode fazer o que ele quiser aqui dentro. Na verdade, como dono, ele pode fazer, só que ele não pode depois reclamar dos resultados que ele está tendo, né? Das atitudes e dos comportamentos que os colaboradores estão tendo. Então, para que eu consiga manter uma cultura forte, as políticas sendo seguidas, regras, atendimento, começa comigo como dono, começa eu como exemplo. Então, eu vou tratar o meu colaborador mal e depois eu vou exigir que ele trate o meu cliente bem, né? Então, aonde estão esses valores dentro da empresa? Então, é esse ponto que é importante a gente avaliar, né? Todas as regras e políticas da empresa começam pelo exemplo lá de cima. A gente fala, né, palavras motivas e o exemplo arrasta. É isso que ele tem que fazer no dia a dia. Ô, Fran, ainda nesse tema, então você, como profissional de RH há tantos anos, consultora de RH, você acredita que quando você está levando para dentro de uma empresa um treinamento, um desenvolvimento, uma nova política, uma nova cultura organizacional para aquela empresa, deve ser aplicado somente na equipe? Ou o gestor, o dono da empresa, a diretoria tem que estar junto nesse momento da construção desses treinamentos? É mais difícil para você treinar a equipe ou o gestor, o líder, o dono? Olha, entra no seguinte sentido. Eu sei que nem sempre quando eu vou lá dar um treinamento, a diretoria e a alta gestão conseguem participar, né? Mas eu acho que é de extrema importância que ele esteja ali. Até porque os treinamentos são diferentes. É diferente o meu treinamento operacional para alta gestão e para liderança. Mas é importante que ele saiba o que eu estou fazendo ali, porque amanhã ou depois ele tem total autonomia para cobrar, porque ele pagou por um treinamento por aquilo. Então, se ele vê que o colaborador participou de um treinamento, assim, ainda ele não está entregando o resultado, poxa, mas eu vi que a Fran falou disso, né, durante o treinamento. Então, ele consegue ter mais facilidade para cobrar. Ele vai participar ali, às vezes, como uma pessoa que está em treinamento, sentar na cadeirinha, fazer as atividades, seria ótimo, melhor cenário. É o que eu enxergo, porque ele vai estar mostrando para o pessoal o quanto é importante. Mas, às vezes, ele acaba atrapalhando o meu treinamento, vou dizer para vocês, né? Porque o dono senta lá e fala assim, eu não preciso disso, tô aqui só para ver a Fran fazer. Aí eu tô lá, no celular, mexendo. E tô passando a mensagem pro meu time que aquilo não é importante. Aquilo não é importante. Porque se fosse importante, eu estaria prestando atenção. Aí toca celular no meio, aí começa a mandar áudio no meio do meu treinamento, desconcentra, tira o foco. Sem contar que às vezes o pessoal fica mais inibido, né, com a presença do dono, tem medo de perguntar. Se eu erguer a mão e falar algo pra Fran e o dono achar que eu não sei, que eu não tenho conhecimento. Então, é mais uma vez sobre a linha tênue, né? O quanto é importante ele participar, desde que ele já tenha criado com o time uma flexibilidade, o pessoal tenha a liberdade para conversar com ele, não se sentir intimidado. Tem dono de empresa que aparece uma vez por semana, que passa pelo time, às vezes não fala bom dia, e aí ele vai participar de um treinamento, ele é mais visto como um carrasco, né, do que alguém que está ali para contribuir. Então, é importante que ele participe para ele entender, mas às vezes eu prefiro separar ali, colocar cada um na sua caixinha. E é difícil colocar na cabeça desse empresário, empreendedor, desse gestor, que é importante treinamento quando você chega? Temos dois cenários. Eu tenho pessoas que acreditam muito em treinamento e tem pessoas que acreditam que não... Você já treinei, já falei, não fez nada aqui. Exatamente. E por que eu falo que os dois cenários é importante eu entender em que momento que ele tá? O primeiro porque ele não acredita e às vezes, na maioria das vezes eu acabo nem fechando, porque se ele não acredita, ele não vai ver valor no meu trabalho. E por que depois o meu trabalho não faz sentido para ele? Porque não é um treinamento só que vai mudar o jogo. É o que vai acontecer depois que eu dei o treinamento. É o quanto o líder vai conseguir fazer acompanhamento desse treinamento que eu fiz. E aí tem a galera que acredita muito em treinamento. E é donos de empresa assim, muito emocionado, que vai em todas as imersões, fica obesa de conhecimento.
É E o aí ele Fernando, quer... minha filha. Coach. Só que aí ele quer trazer tudo para uma... De uma vez só. Tudo de uma vez só. Mesma semana. Para a empresa dele e ele não começa nem a avaliar, porque às vezes o cenário da pessoa lá é diferente do meu. Às vezes eu fui numa imersão em São Paulo e lá funciona bem isso e aqui, querendo ou não, o interior é um pouco Na diferente, minha realidade, assim, não na dá minha pra aplicar realidade aquilo. não dá. E aí ele quer fazer a mágica acontecer. E dá, a gente consegue adaptar, a gente consegue flexibilizar, mas não é tudo de uma vez. E, Fran, nesse seu caminho, tem modelos ou tipos de empresa ou de empresário que você falou, não, esse eu não trabalho, não quero? Sim, que é o caso de quem acha que treinamento não é importante, RH não é importante. Ela só para todo mundo ver. E o que eu percebo no pessoal que acha que RH é custo, ele nem tem clareza sobre o que é RH. Ele fala assim pra mim, eu tenho um RH na minha empresa. Na verdade, ele tem um administrativo. Departamento Pessoal. pessoal. Às vezes ele tem um administrativo que faz o DP, né? Faz departamento pessoal, faz financeiro, contas a pagar, receber. E aí eu pergunto pra ele, e quem entrevista na sua empresa? Sou eu. Aí eu já falo, opa, né? Alguma coisa tá errado. Entrevistas finais, de liderança, cargos mais estratégicos, até ok. Mas se você tá fazendo entrevista de operação, o seu custo, que é caro para a empresa, tem alguma coisa errada. Quem faz integração? Ah, não, aqui a gente nem tem integração. Aí quem faz os treinamentos comportamentais? Não, a gente não dá treinamento. A pessoa senta ali e vai aprendendo com o outro. Então você não tem RH. Né? Então eles não têm essa clareza. Ah, não, mas e a pessoa que fecha férias, fecha o ponto? Não, isso daí não é RH, né? Isso daí é o DP. Então começa a trazer essa clareza para ele. E aí convencer ele de que ele precisa do RH estruturado, que um processo seletivo bem estruturado, de acordo com a necessidade dele, vai trazer gente boa, que um acompanhamento durante a experiência do RH vai fazer, né, o processo de decidir se essa pessoa vai ficar ou não. Depois os treinamentos com PDI, né, construindo os planos de desenvolvimento individual. Se ele não entender que isso é importante e que isso que às vezes está faltando para ele virar um jogo do negócio dele, não sou eu que vou convencer. Não vale, porque depois, quando eu vou dar um treinamento, ele não quer parar o time para treinar. Ou ele quer... muito grande. Ou é que ele quer que eu faça ali um lançamento de cultura, né? Alguns treinamentos eu até entendo que são importantes e que a gente vai conseguir fazer em horários diferentes, em turmas menores, mas um lançamento de cultura tem que ser para a empresa toda, tem que ser uma comunicação só, o pessoal tem que entender de uma vez só, não posso ficar fazendo com turminhas de 5 aqui, depois manda mais 5 porque eu não posso parar a minha operação. Eu tenho que tirar um dia, tirar um momento para fazer esse lançamento de cultura, para que eu fale uma mensagem só de uma vez. Por mais que eu tente ter ali um padrão para falar, cada turma que eu lançar a cultura vai sair de uma forma diferente. Então essas comunicações vão se perder depois. E a gente está falando de um gestor invisível, né, que é a cultura. Então eu não posso criar turminhas para ficar fazendo o lançamento. Então ele não vê isso como importante. Aí, não, filho, vai fazendo treinamento lá, mas eu não posso parar o time, tá? Já dei treinamento em que o cliente chega no metade do atendimento, a pessoa sai e... Não, mas Fran, pode continuar, não precisa parar e esperar ela voltar. Ô Fran, eu com um modelo acadêmico na minha cabeça, né? Quando eu olho para esse, a gente fala de cultura, a implantação da cultura, né? Como é que você tem trabalhado isso dentro das empresas? Por quê? Eu tenho uma cultura, né? Já dentro do meu negócio. E na verdade não rola da maneira que deveria. Como é que você começa a aplicar isso? Por quê? A gente sabe que existe muita disciplina, né? Tem que ter muita disciplina. Existe um desenho ao qual realmente todos possam entender. Isso é fixado na parede, isso todos os dias eles precisam ler, dar os 3 pulinhos e depois, né, rezar um Pai Nosso, né, brincadeira, mas como é que é isso? Esse exercício. Primeiro começa que alguns donos de empresas me procuram e falam assim, minha empresa não tem cultura. Me conta como que as coisas acontecem lá. É uma galera fazendo fofoca, é uma galera que tá desmotivado. Então, assim, essa é a cultura que você tem. Toda empresa tem cultura. Às vezes, ela só não está alinhada com a sua estratégia da empresa. Exatamente. E se for ruim, mérito seu, foi você que criou. E se for boa também, mérito seu, né? Foi você quem criou. Mas o primeiro passo
já que toda empresa tem cultura, é eu entrar e fazer um diagnóstico. E como que eu faço esse diagnóstico para entender a cultura? Porque existe a cultura do papel, que às vezes está lá na parede, está numa apresentação de PowerPoint, e a cultura que realmente é a que nós vivemos no dia a dia dentro da empresa. Então, dentro desse diagnóstico, eu vou conversar com a diretoria em um momento, né, com o dono, depois eu vou conversar com a liderança individualmente. E se for um time pequeno, eu converso com todos os colaboradores. Se for um time maior, eu mando lá uma pesquisa para entender, uma pesquisa totalmente anônima, e eles me passam ali o cenário de como está a empresa. Para eu entender como que é hoje, né, como estamos hoje. Depois de fazer esse levantamento, aí eu vou sentar com a diretoria e liderança e nós vamos entender o que nós queremos mudar, onde nós queremos chegar, e aí, depois disso, construir, estruturar todo o processo de cultura. Só que o que acontece, né? Eu já lancei cultura, onde depois de um mês o dono chega e fala assim, mas não mudou nada. Então, assim, uma cultura, ela demora em torno aí, né, do que a gente já viu em média, sem o auxílio de um profissional, de um especialista, 5 anos para mudar uma cultura dentro de uma empresa. Quando você contrata um especialista em cultura para acompanhar essa mudança, ela leva em torno de 2 a 3 anos. Então, você não vai ver resultados significativos em um mês, né? E aí, como que a gente fixa isso na cabeça das pessoas? É o processo de repetição. O que acontece muitas vezes é porque o pessoal tem acesso à cultura só no lançamento, né? E depois na integração. Quando eu chego, já faço o lançamento da cultura, então na integração eu sei qual que é a missão, a visão, qual que é o propósito. E eu vejo aquilo uma vez na vida, né? Nunca mais ouviu falar quais são os nossos valores. Como que a gente vai fixar isso na mente? Vai colocar na parede, vai colocar ali, criar ações, vai ter reunião, tá? Qual que é? Fala hoje a palavra aí que é nossos valores. Vamos trabalhar um valor por mês? Então, nossos valores são trabalho em equipe, que mais? Resiliência. Então, esse mês vai ser o mês do trabalho em equipe. Então, o RH junto com a liderança vai unir forças e vai, no grupo da empresa, vai soltar vídeos sobre trabalho em equipe, até que sejam engraçados, sabe? Porque eu acho que isso fixa ainda mais do que só aqueles vídeos com conteúdo chato. Manda coisa lá de trabalho em equipe, trabalha aquele mês inteiro. Qual que é a palavra, galera? Vamos fazer alinhamento? Qual que é a palavra do mês? Trabalho em equipe. No próximo mês, muda para outro. Aí, durante um ano, você rodou 2 vezes sobre os valores da empresa. Vou dar um mimo para o colaborador, coloca ali qual que é o nosso propósito, coloca qual que é a nossa visão. Tem colaborador que entra, vê ali, sai da empresa, já não sabe mais nada. E aí vem um detalhe. Às vezes o dono não sabe. Eu falo para ele, qual que é a missão da empresa? Quais são os valores? Não sei. Então, como é que o time vai saber? O líder não sabe. Como que ele vai cobrar isso do pessoal? Então, cultura se constrói dia a dia, fortalecendo com ações de engajamento. Eu ouvi, né, muito na internet agora, um tema que não é nosso, mas que muitos, né, da área de RH estão falando o seguinte: o dono da empresa não pode deixar os funcionários acessar sua rede social. Não pode ser amigo na rede social. Qual a sua opinião sobre isso? Ele pode olhar para os seus stories, você pode dar acesso aos seus stories, enfim, conhecer um pouco mais da sua vida pessoal ou não? Ou é cultura? Eu acredito que isso seja mais pessoal de cada um. Qual que é o medo que alguns empresários têm por aí? Eles acham que se eles postarem que está viajando, que está curtindo umas férias, lá na empresa dele o pessoal vai falar assim, olha, tô aqui levando a empresa dele nas costas enquanto ele está viajando com dinheiro que eu estou trazendo para a empresa, né? E o que eu acredito é que quando não está reforçando no dia a dia, ali com colaboradores, que se você quer viver isso, você pode abrir sua empresa. Só que não é qualquer um que consegue abrir uma empresa. Eu não falo nem por questão de limitação, é por questão que no dia a dia dá trabalho pra caramba. Então, aquela pessoa que ela acha que o dono de empresa é só ganhar dinheiro, ele não entendeu como funciona o jogo. Na primeira pessoa que ele tiver que contratar, que ele tiver que treinar, e depois que ele treinou, essa pessoa vai embora para o concorrente, ele vai ver que ser dono de empresa não é um negócio para ele. Então, eu não vejo problema algum
Eu acho que, inclusive, é uma forma das pessoas se conectar com a diretoria, né? O que, às vezes, acaba desconectando com o colaborador é você vender uma imagem falsa na internet do que é a realidade diferente da sua empresa. Você chegar no Stories e falar, porque a empresa tem que pagar bem, tem que ter muito benefício, porque... E aí você chega na sua empresa, você cortou o cafezinho da pessoa ali no dia a dia, né? Você, nos treinamentos, você já não dá mais um coffee porque isso gera o custo. Mas você tá falando outra coisa na internet. Então, isso daí, com certeza, desconecta. Então, se você não consegue manter, pelo menos, os seus valores, eu acredito... Comunicação única. Exato, eu acredito que não faça sentido mesmo você manter o seu time por perto. Outra coisa que, às vezes, eu vejo que o dono começa a seguir o colaborador para ver o que ele tá fazendo, né? Ah, foi pra balada ontem, vamos ver se hoje vai entregar um bom resultado. E aí não faz sentido nenhum. Eu acho que é muito mais tranquilo e normal que esse colaborador siga a diretoria do que essa diretoria ou esse dono vá seguir o colaborador. Acho que aí realmente não faz sentido o dono da empresa seguir seus colaboradores para ver o que está acontecendo, a não ser que tenha uma relação muito próxima. E se você tiver uma equipe bem embasada, uma equipe bem orientada, uma equipe bem treinada, tenho certeza que essa equipe, ainda vendo esse dono da empresa vivendo uma vida boa, né, uma vida aí de realizações, não vai ter esse questionamento. Com certeza eles não vão ficar preocupados com isso. Exato. Fran, vou colocar uma pergunta aqui, está quase caminhando para um final, tá? Empresas devem priorizar competência técnica ou lealdade na hora de contratar? Na hora de contratar, por mais que a gente fala, não considere a competência técnica é o que o pessoal faz. Então, eu vejo o RH e liderança ainda errando nesse ponto, né? Olhando o currículo e trazendo a pessoa. A lealdade a gente não consegue pegar na hora da contratação, porque a gente só vai perceber isso com o tempo, com essa pessoa ali no dia a dia com a gente. Agora, uma das coisas que eu costumo deixar de lado a questão técnica é avaliar princípios e valores, e o quanto esses valores dessa pessoa tá alinhado com os valores da empresa. Aí, por isso que é importante ter um processo totalmente estruturado. Eu vejo RHs e liderança fazendo perguntas ali de script, um negócio meio robotizado. Então, quais são seus 3 pontos fortes? Quais são seus 3 pontos fracos? E não tem nada de errado fazer essas perguntas, mas a pergunta é, o que você vai fazer com essa resposta? Onde você se vê daqui 5 anos? Tá, você pergunta, eu às vezes pergunto para o RH, por que você fez a pergunta? Não, porque tá aqui no script. Mas eu não sei o que eu faço com aquela resposta, né? Então, assim, se eu sei que daqui 5 anos a pessoa colocou que ela quer estar trabalhando home office na praia, aí é um jogo que eu vou determinar se eu quero jogar. Eu posso trazer essa pessoa, ela ficar 3 anos na minha empresa, trazer resultados significativos, e ótimo, depois ela vai viver o sonho dela. Ou eu já posso entender que ela não quer crescer aqui dentro e já posso desconsiderar no processo. Então, eu acredito que é de extrema importância avaliar comportamento. E dificilmente você vai pegar comportamento, caráter, logo na entrevista. Então, por isso que esse processo da experiência tem que ser muito próximo. Você tem que estar vendo ali no dia a dia. Até o pessoal fala assim, mas a pessoa só mostra quem ela realmente é depois que passa da experiência, né? Acontece, mas ela não consegue se manter enganando por muito tempo. Ela vai dando sinais de que ela é mau caráter, né? E aí a gente consegue ir pegando. Então, depois que a pessoa está trabalhando comigo, eu avalio muito mais a questão da lealdade do que o comportamento técnico. Se eu tiver que tomar uma decisão de ficar com essa pessoa no meu time ou não, é isso que eu vou avaliar. Porque às vezes você segura uma pessoa que é muito boa tecnicamente e que causa um ambiente super tóxico e você acaba perdendo talentos dentro da sua empresa por causa dessa pessoa que você está segurando. Você acha que essa dificuldade se dá por quê? O empresário, ele está pagando mal, ele não sabe escolher ou ele não está sabendo atrair esse talento para sua empresa? Bom, que já é o cenário que tá difícil para contratar, isso daí tá difícil para todo mundo, né? O problema é que muitas vezes o empresário, ao invés de sentar e tentar entender o que ele pode fazer para melhorar, ele tá junto com a galera reclamando que tá difícil contratar. Então, esses são os 3 reais pontos, né? O primeiro, às vezes a minha empresa não é atrativa.
eu publico uma vaga e a única coisa que sai lá no anúncio é o salário a R$2.000. E aí eu quero que chegue muitos currículos. A pessoa, olha, não tem um benefício sequer, né, que vai diferenciar a sua empresa. Então não é atrativo. Ponto, já é um dos fatores. Aí você percebe que o salário está abaixo do que o mercado e a exigência é muito alta. O pessoal também não está vindo. Principalmente com essa era do marketing digital, o pessoal fala assim, não, esse salário eu tiro em casa, né? Eu não vou trabalhar numa empresa. O que faz a pessoa sair de casa para ir trabalhar numa empresa? Ela enxergar que ela pode crescer através da sua empresa. Então, é sentar e avaliar mesmo o que você pode fazer. Tornar a empresa mais atrativa, não só financeiramente, não é só benefícios que vai chamar a atenção, mas às vezes é um aniversariante do mês que a sua empresa tem, que na outra empresa não tem, né? Algum mimo em datas comemorativas, as pessoas esperam isso. E esses são fatores decisivos se a pessoa vai ficar ou não com você. Ela costuma avaliar. Esses dias eu conversei com um gerente que ele recebeu um currículo e ele foi tirando, né, algumas dúvidas com o colaborador e o colaborador foi tirando com o candidato e o candidato foi tirando umas dúvidas com ele. Vocês pagam isso? Tem benefício disso? Aí ele falou assim, já nem quero esse cara. Já começou a questionar muito. Eu falei, mas tá certo, esse é o papel dele. Como que ele vai entrar numa empresa, né, vincular ali um contrato de trabalho sem ele saber o que ele vai ganhar nessa história? Então, tem que começar a mudar essa mentalidade. Se a pessoa está preocupada em saber, é ótimo para a empresa. É uma pessoa ambiciosa. Ela vai querer chegar aqui e entregar mais resultado para poder crescer dentro da sua empresa. Outra coisa que eu vejo algumas empresas fazendo, economia burra. Tira ali, né, como eu falei, o cofre de um treinamento, eu tiro um mimo em datas especiais. E às vezes é só aquilo que a pessoa tem, né, um aniversariante do mês. Às vezes o colaborador, na casa dele, ou ele mora sozinho, não tem com quem celebrar, ou financeiramente ele não tem condições daquele mês de comprar um bolo, e aí o único bolo que ele tem é o da empresa. E aí a gente vai lá e corta. Então ele tem um impacto negativo emocional. Aconteceu uma vez, né, de um cliente, ele todo ano, na Páscoa, ele dava uma caixa de bombom. Então os colaboradores foram acostumando e já esperavam aquilo. E aí naquele ano ele decidiu que não ia dar a caixa de bombom, mas nem comunicou para não levantar muito, né, burburinho. E naquele ano teve uma colaboradora que ela estava passando por um momento muito difícil. Ela tinha separado do marido, estava pagando aluguel, estava com um filho pequeno, estava com as dívidas, né, bem apertadas ali. E ela estava contando com a caixa de bombom para dar para o filho dela na Páscoa. E aí no dia não ganhou nada. Então assim, ficou tão marcante, né? Depois o próprio dono contou isso pra mim, que ele ficou com um peso no coração, assim, de, poxa, eu cortei algo que pra minha empresa não vai fazer muita diferença, uma caixa de bombom por funcionário, mas pra pessoa, o filho dela passou a Páscoa sem a caixa de bombom. Então, eu tô fazendo economia burra, eu tô tirando coisas que, ao invés de atrair pessoas, né, eu tô mandando pessoas fora da minha empresa. Então, ele tem que avaliar e criar esse contexto, né? Eu quero, às vezes, trazer uma pessoa muito boa para trabalhar comigo, e às vezes a pessoa até vem, só que eu não consigo manter ela ali porque eu não tenho nada que faça ela querer ficar. Ela, ou que conquiste ela ali naquele processo. Exatamente. Perfeito. Fran, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? Dica valiosa. E para você que acompanhou aqui o nosso Cardscast, curte e compartilha aí. Até mais.